Sejam bem-vindos à live 19 e o tema de hoje, muito pedido, né? Mercado de trabalho na ergonomia. Então, nessa live eu quero abordar com vocês tanto o mercado de trabalho no cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário novo que a gente nunca viveu. A gente já teve situações, né, de pandemia, só que não eram tão graves assim. Então, hoje, realmente, a gente está vivendo um período que é novo para todo mundo, acredito eu, né? E é importante a gente saber disso porque é um período passageiro. A gente sabe que vai passar, como todas as outras pragas, como todas as outras gripes. A gente sabe que vai passar, não sabemos ao certo quando. Então, qual é o X da questão e o ponto cego que muitas pessoas, no meio de tanta informação, acabam se perdendo? Você precisa estar preparado e apto para quando tudo isso passar, a demanda de trabalho que vai surgir, porque muitas coisas foram paralisadas agora, vai acumular depois para fazer, porque a única certeza que a gente tem é de que isso vai passar. Como tudo passa, né? Tudo passa. Tem uma frase conhecida, tudo passa, tudo passará. Então, qual é a questão? Você estará preparado, né? Quando tudo isso passar, porque a demanda vai aumentar de trabalho sim, porque muitos trabalhos foram pausados e que vai ter que voltar e vai ter que continuar acontecendo, né? O mundo vai continuar. Então, eu vou abordar com vocês esse período que a gente está vivendo e também o mercado de trabalho para o futuro. Eu sei que muitas coisas estão em mudança, todos nós sabemos, e o mercado também vai mudar e vai exigir novas habilidades da gente, tá? Então, para começar a falar sobre essa live, gente, eu continuo com as aftas, tá? Então, perdoem enrolação de língua, errar as palavras, eu ainda tô com dor, mas vamos lá. Gente, para começar a live, tá? Primeiro eu queria falar sobre o mercado de ergonomia, só que a gente tem que entender que a gente tem dois cenários diferentes. Nós temos o mercado de ergonomia para quem é CLT ou para quem quer ser CLT, ou seja, empregado contratado de uma empresa. E nós temos o cenário de autônomos e PJ, né? PJ com um pouquinho mais de obrigatoriedades e se tiver funcionários mais ainda. Mas o autônomo e o PJ, né? A empresa de ergonomia, consultoria, também tem um cenário diferente. Ambas estão sim hoje sendo prejudicadas por isso. O nosso trabalho hoje, eu tô falando hoje no meio da pandemia, na maioria das empresas ele não é, neste momento, a prioridade. Pode ser que era prioridade e teve que ser pausado, né, porque muitos trabalhos foram pausados agora, só que em dado momento vai retornar. Então sim, hoje estamos, até acho que foi ontem ou antes de ontem que alguém me perguntou: Débora, diminuiu os trabalhos aí ou é só comigo? Não, aqui também diminuiu, né? Eu já vou compartilhar o que aconteceu aqui na minha consultoria com os meus clientes nesse período, tá? E a gente tem o PJ, que muitos PJ, tem gente que sim foi demitida, tem gente que tá em casa e tem gente que tá trabalhando normal com os devidos cuidados, porque muitas empresas não pararam, inclusive muitas já voltaram, né? Aqui pelo menos tá 1000 por hora já, as ruas já estão cheias de carros, os negócios todos abertos. Eu não sei, né, o Brasil é gigantesco, eu não sei como que está aí na região de vocês, mas aqui está tudo voltando. Então a gente tem esses dois cenários. Eu tenho mais propriedade para falar sobre o mercado de trabalho como PJ e também direcionado para quem é autônomo, porque já faz aí quase 5 anos que eu não sou mais PJ, né? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas situações que estão acontecendo no mercado da ergonomia neste atual cenário. Eu estou vendo empresas fazendo, lógico que muitas coisas pararam, mas eu estou vendo empresas tirando do papel projetos que já eram para serem feitos e não tinham sido feitos ainda. Então, assim, vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu enviei um orçamento, até fiquei surpresa,
de análise e laudo de iluminação com a NH11 para um projeto de um setor novo de uma empresa. E fechou esse orçamento. Inclusive, hoje eu já enviei a primeira parte dos meus entregáveis, né? Que quando a gente fecha um orçamento, um contrato, a gente tem que ter as etapas dos entregáveis e começar a entregar o seu trabalho. Então, hoje eu já enviei a primeira etapa dos meus entregáveis, que era um guia para o setor de compras, para iniciar as compras relacionadas à iluminação daquele setor, já de forma correta e ergonômica. Então, olha só que interessante. Era uma empresa que não dava tempo de fazer antes da pandemia, os funcionários estavam lá, não dava tempo de fazer uma reforma, não dava de parar os funcionários e estava deixando isso para depois. Utilizou desse período para fazer esse projeto que já estava ali querendo fazer, já estava nos planos, mas essa parada que deu no escritório, que estava todo mundo home office, foi o gatilho para essa empresa fazer esse projeto de iluminação nesse setor. Então, assim, ao mesmo tempo que sim, nós temos muitos trabalhos pausados, congelados, também estão surgindo demandas novas e oportunidades, por exemplo, como essa, né? De uma empresa que talvez não faria ou que iria demorar, né, enrolar até quando desse, e aproveitou desse momento que os funcionários estavam de home office para fazer esse projeto de iluminação. Então, até eu queria mostrar para vocês, mas eu tô gravando aqui, não vai dar. Depois eu tiro um print, qualquer coisa, do guia lá da primeira etapa que eu tô fazendo para a implementação desse projeto de iluminação desse setor. Então, assim, resumindo, nós temos, né, sim, contratos, orçamentos congelados nesse período, nós temos contratos pausados, nós temos trabalhos que estavam em andamento e foram adiados para dar continuidade mês que vem, eu tô falando da minha realidade, tá? E também temos trabalhos que estão acontecendo normalmente. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, também estão tendo demandas de trabalhos diferentes que a gente não era habituado, ou que era muito pouco, ou que não fazia. Por exemplo, muitas reuniões online com os clientes eu estou fazendo bastante. Treinamentos online relacionados à ergonomia, relacionada à NR17, relacionada ao anexo do teleatendimento, anexo 2. Então, também temos treinamentos de ergonomia acontecendo online. DDS, né? Acontecendo online também. Nós temos também ginástica laboral acontecendo de forma online, que isso antes não era feito. Então, olha só, sim, temos trabalhos pausados e temos novas demandas aparecendo. O que mais que a gente tem? Muitos trabalhos em home office, então eu dei treinamento de home office, né? Óbvio que a gente tem que fazer de acordo com a realidade daquele colaborador. O que é que ele tem na casa dele para adaptar ao trabalho dele, né? Para adaptar às características psicofisiológicas dele. Então, nesse treinamento direcionado, realizei também nesse momento. E também, olha o que está acontecendo. Quem participou da live com a Karine viu, né? Ouviu ela falando. Está tendo muitas fiscalizações em empresas, principalmente alimentícias, por conta da contaminação do Covid. E nessas fiscalizações, o auditor fiscal do trabalho, ele não olha só para a parte biológica, de riscos biológicos. Ele vai olhar tudo naquela visita, tudo que ele puder, né? Tudo que tiver, sei lá, não sei como que funciona, tempo, se volta, se falta tempo de olhar tudo, volta. Então, assim, ao mesmo tempo que, sim, muitas demandas pausaram, temos muitas demandas novas, diferentes acontecendo. Então, por exemplo, a própria Karine falou, né? O que acontece? O auditor fiscal vai, né, naquelas empresas com um olhar, primeiramente, para riscos biológicos por conta de contaminação do Covid e acaba que olha para tudo e também faz o que tem que ser feito relacionado à ergonomia. Então, assim, o que eu vejo de tudo isso para a gente dar o pontapé nessa live? Logo, se Deus quiser, muito cedo, tudo vai se normalizar.
E o que vai acontecer? Os trabalhos que estavam pausados vão retomar, os novos trabalhos que já iam acontecer vão acontecer. E além disso, a gente tem toda essa demanda nova que a gente não tinha antes, de trabalhos online, de treinamento, de entrevistas online, de DDS online. Então eu vejo realmente um futuro muito promissor para a ergonomia, no mercado da ergonomia, porque ao mesmo tempo que este é um momento de baixa, exatamente este momento, então eu não vou falar do mercado somente olhando para este momento, porque eu sei que vai passar, então a gente tem que olhar para o futuro também. Nós estamos no momento de baixa, mas eu sei que quando normalizar vai ser um momento de muita alta para a ergonomia. Por esses motivos que eu falei para vocês. Teremos os trabalhos pausados que irão retomar, teremos os novos que já iam acontecer com a sua naturalidade e teremos essas demandas novas que a gente se adaptou e se inovou para fazer, que vão poder continuar sendo feitas. Treinamentos online, palestras online, muitos profissionais talvez se mantenham em home office a partir disso. A gente também vai ter que ter esse olhar e esse serviço para oferecer para essas pessoas. Então, eu vejo o mercado da ergonomia muito em breve, muito próspero, por esses motivos, tá? E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você neste período, eu não sei se você está trabalhando, se você está com a mesma situação que nem eu, a Sara falou, né? Por aqui também o mesmo ritmo, então parecido aqui comigo, né? Não sei como que você tá hoje, mas qual é a pergunta que eu te faço? Quando isso normalizar, que vai sim dar uma subida muito boa na ergonomia, você vai estar preparado, você já está esperando por isso e utilizando desse momento para se preparar, ou você vai ter uma surpresa, né? Quando isso chegar. A gente tem que ir plantando a nossa sementinha sempre, né? Não só na alta, na baixa também. Então esse é o momento de nós plantarmos. Verdade, Lili, exatamente. Seremos os grandes protagonistas no momento, o foco será as pessoas e ninguém melhor para cuidar das pessoas que nós. Exatamente, perfeito, né? E por isso que neste momento é o momento de plantar. Eu não sei quem aqui assistiu, está lá no meu YouTube, o vídeo que ali, poucos dias depois que saíram os decretos de paralisação e de quarentena, de isolamento, eu fiz uma live porque muitos alunos e amigos estavam preocupados com o que iriam fazer com as empresas e com os trabalhos nesse período. Eu fiz uma live focada em como manter os contratos de ergonomia durante o isolamento. E é engraçado porque isso já faz 45 dias que eu gravei essa live. E tudo que eu apliquei, que eu disse na live, eu falei assim, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou contando para vocês tudo que eu vou fazer para recuperar tudo isso. E todos os passos que eu fiz, que eu compartilhei na live, para mim funcionaram. Eu consegui pausar alguns contratos, mas manter com eles, né? Não encerrar, não quebrar, não romper contrato. Consegui manter parcialmente alguns trabalhos, consegui manter algumas coisas online. Vale a pena assistir depois, tá? Gente, agora eu queria falar dos últimos acontecimentos, né? E-Social, PGR, NR1, NR17. Vou responder as duas perguntas que estão aqui e a gente entra pro tema de nova NR17, PGR, E-Social e ergonomia, tá? Que são os acontecimentos que sim impactam no nosso mercado de trabalho. Cris, qual a formação de um profissional de ergonomia? A ergonomia ela é multidisciplinar, tá? Então, qualquer formação de base, graduação de nível superior, pode começar a se capacitar para atuar com ergonomia. Não existe uma formação só. Lucilene, parei uma ET devido à pandemia. A data da coleta será distante uma da outra. Devo colocar no documento? Sim, tá, Lene? Então, assim, ó, lá no teu documento de AET, eu colocaria assim, fevereiro foram coletados os setores XYZ.
Aí, sei lá, abril parou, tá? Fevereiro e março foi coletado o setor YXG, né? Aí abril parou. Aí voltou a coletar em maio, aí você coloca os maio foram coletados os setores XYZ, tá? É importante ter esse intervalo bem definido, porque pode ter acontecido mudanças, né, nesse intervalo. Então é bacana colocar, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar então dos últimos acontecimentos, né? Primeiro de tudo, NR17. Muito se fala da nova NR17, mas ela é nova, mas não é, porque ela não saiu ainda. Então, primeira dica, né? Se acalmem, sem ansiedade. Só a proposta do novo texto está ainda em discussão. Era lá para dezembro já terem publicado oficialmente, aí adiou e adiou de novo, e agora por conta da pandemia provavelmente vai adiar mais ainda, né? Porque, convenhamos, não é prioridade dos governos e das autoridades, tá? Agora a gente tem um probleminha maior. Então, assim, primeira coisa, gente, não façam cursos de nova NR17, porque ela ainda não existe, tá? Já pensou, você vai lá, investe, e aí ela muda de novo, ela é publicada oficialmente diferente da proposta do novo texto. Então, sem ansiedade, tá? Quando for publicada oficialmente a nova NR17, aí sim você vai sentar a bunda na cadeira e você vai comer todos aqueles papéis, né? E obviamente replicar para sua realidade lá no seu cliente, para você já ir pegando esse. Então, assim, gente, eu não fico gastando saliva falando de coisas que ainda não existem, porque eu sei que pode mudar em breve e aí eu perdi tempo ou falei bobagem porque logo mudou, então não vale a pena. Então, assim, é muito bacana ler o texto para ver a pegada, para entender, né, quais são as propostas dos novos olhares agora, mas não precisa se preocupar muito em entender, em já querer aplicar, porque pode ser que ela mude. Então, uma coisa que eu aprendi desde o ano passado, que eu realmente estabeleci como regra na minha vida, enquanto as coisas não são oficializadas e colocadas em prática, eu não me preocupo, eu não fico gastando tempo com isso, gastando minha energia, porque eu sei que logo pode mudar de novo e aí eu me desesperei, eu fui procurar ajuda, eu tentei entender e não precisava naquele momento, tá? Então, isso acho que tá bem ajustado aqui entre nós. A segunda questão, que sim, isso sim é altamente relacionado com o nosso mercado de trabalho na ergonomia, que é a nova NR1, que já foi publicada e entrará em vigor em março de 2021. Aí sim, gente, para isso a gente tem que olhar. Por quê? Já foi publicada, a NR17 não foi publicada ainda. A nova NR1 já foi publicada. Então, para essa sim a gente precisa ler, precisa entender, precisa começar a se preparar. Só que também falta quase um ano para ela ser implementada. Então também não precisa de muito desespero e de ansiedade para entender e para começar a implementar. Sei que sim, que a gente já deve voltar nossos olhos para isso, mas nada desesperador, porque falta quase um ano. E lá na nova NR1 tem o famoso PGR, né, que muitas pessoas estão, preocupadas ou tentando entender porque não conseguem entender, mas ele é muito simples. As pessoas e a gente mesmo que complica, tá? Basicamente, o PGR, ele vai lá pedir um inventário de riscos. Eu vou falar de uma maneira bem simples para todo mundo entender, porque de gente que fala difícil o mundo já tá cheio. Vocês sabem que eu não gosto disso, que o meu perfil não me permite ficar falando rebuscado. Basicamente, as empresas terão de fazer, lá em março de 2021, inventário de riscos, e dentro desse inventário de riscos engloba os riscos ergonômicos. Não especifica um método específico para fazer esse inventário de riscos, mas eu acredito que um caminho muito bacana a ser feito é através de uma análise ergonômica, até porque
tem tipos de riscos que a gente não precisa de uma análise ergonômica para dizer se tem ou não. Eu tenho essa consciência. Risco de imobiliário que tem que ir na Vivo. Óbvio que não precisa de uma mega análise ergonômica para dizer. Mas a gente também sabe que existem riscos, tipos de riscos, que sim precisa de uma análise para você dizer se é um risco. Um risco para repetitividade, de manuseio de carga, de manuseio de pessoas, de manuseio de carrinhos. Não tem como você falar que é um risco sem você analisar. Eu não boto a minha mão no fogo de olhar para uma situação ou dessas que são mais complexas, bater o olho superficialmente, no mapeamento superficial e dizer que é um risco. Só se tiver itens específicos de pré-requisito para já ser um risco, que a gente conhece, né? Então, por exemplo, manuseio de carga de 50 quilos. Ok, não precisa de uma análise profunda para saber que é um risco. Mas sim, a gente tem situações complexas que precisam. Então, de verdade, eu acho que uma análise ergonômica vai atender tudo isso e muito mais, porque já vai entrar na segunda etapa do inventário de riscos, que é as propostas de melhorias e a gestão, tá? Então, por isso que eu digo que um caminho muito bacana para fazer todas essas descobertas, essa investigação, propor melhorias e fazer essa gestão é uma análise ergonômica do trabalho, mas cada um vai fazer do jeito que melhor achar, justamente porque ele não especifica um método para isso específico, com passo a passo. Então, é aberto para os profissionais encontrarem o melhor caminho para fazer isso, tá? E aí, muitas pessoas querem saber como que faz esse inventário, essa análise preliminar, esse PGR, e muitas pessoas vêm me perguntar: Débora, como que faz isso? E eu te digo, eu não te tenho uma resposta ainda. Por quê? Eu, como muitos profissionais, estamos aguardando um novo texto do NR17 para tudo isso fazer sentido. Óbvio que já faz sentido, mas eu tenho certeza absoluta que a minha atuação, a minha estruturação para uma análise preliminar, para o inventário de riscos junto com os demais riscos dentro do PGR, ela vai ser muito mais assertiva depois que eu tiver o novo texto do NR17 em mãos, publicado oficial. Porque eu tenho certeza que lá já nos trará um direcionamento, porque as NRs, elas são correlacionadas, elas são totalmente interligadas. Então, eu estou apostando muito que quando a nova NR17 entrar em vigor, o novo texto entrar em vigor, que pode ser o exato texto que está proposto hoje, pode ser pouco alterado ou pode ser muito alterado, né? A gente não sabe. Eu aposto muito de que sim, nos trará um norte nesse sentido. Então, como eu falei para vocês, eu coloquei como regra para mim, enquanto as coisas não estão redondinhas, publicados oficiais, eu não fico me desesperando e tentando encontrar respostas que ainda não existem. Então, a partir do momento que a nova NR17 for publicada, aí sim eu vou fazer todo esse cruzamento de informações com a nova NR1, que entrará em vigor em março de 2021, e vou fazer minha estruturação de trabalho específica para esse tipo de atuação, porque a gente sabe que o nosso mercado na ergonomia é infinito, não é só isso, né? Então, uma parcela do meu trabalho, que vai ser essa prestação de serviços para as empresas, eu vou fazer desta forma, tá? Então, eu tô aguardando a nova NR17, porque assim, pode ser que eu faça uma mega estrutura de trabalho para atender NR1, para fazer esse inventário de riscos, para não sei o que, e aí chega em NR17 e vai me obrigar a mudar o que eu preparei. Então eu não vejo sentido em a gente hoje fazer uma estruturação ou ensinar alguém a fazer dessa forma, porque pode ser que mude, né? Pode ser não, eu acredito que vai mudar a NR17. E aí a gente fica, né? O que a gente fala para as pessoas, né? Isso é sofrer por antecedência, eu não sofro mais por antecedência. Gente, primeiro de tudo, tá?
Eu não sei também se vocês viram o meu vídeo que eu fiz no dia que a ergonomia caiu do E-Social com aquela versão beta do E-Social, tá? Não sei se todo mundo que tá aqui, se todo o meu público que tá aqui assistindo sabe o que é E-Social, mas só para nivelar o conhecimento, E-Social é uma plataforma do governo, um sistema onde receberia todas as informações dos trabalhadores de todas as empresas de forma unificada em um só lugar, relacionada a informações de previdência, trabalhista, fiscal, tudo mais, tá? E nisso envolvia enviar a esse sistema se cada trabalhador, CPF por CPF, tinha determinado fator de risco ergonômico e tinha uma lista de 58 fatores de riscos ergonômicos a serem enviados. E foi postergando esse prazo e postergando porque realmente o E-Social foi algo que revolucionou as empresas de contabilidade, de RH, de SST. As empresas estavam investindo muito para ficar em dia com todas essas solicitações e realmente todas essas prorrogações foram justas, porque realmente era um mundo novo sendo exigido, né, que antes era obsoleto, não davam tanta importância para isso, não tinha um controle muito bem feito, então as empresas ficaram desesperadas e foram postergando essas informações de saúde e segurança ocupacional, porque o E-Social já existe, já tem mais de 40 milhões de trabalhadores cadastrados lá, e esse dado é de setembro de 2019, ou seja, já faz mais de 6 meses, então com certeza esse número de 40 milhões é muito maior. Então ele é algo que existe, algo palpável que existe, que está valendo e que realmente as empresas cadastraram seus profissionais. Só que os eventos de envio de SST, de saúde, segurança, de ergonomia, foram adiados até que na versão do layout do E-Social, a versão beta 1.0, onde tinham aquelas conversas de simplificar o sistema, a ergonomia e vários eventos e informações de saúde e segurança ocupacional foi tirado. E aí, semana passada, começou, eu sei que você, nas suas dezenas de grupos de WhatsApp que vocês gostam de participar, que eu sei que vocês estão em um monte de grupo, que amanhã, antes de entrar nesse tema, amanhã vai ser a live, o tema da live vai ser Mindset de um ergonomista de sucesso. E não é falácia de não sei o que, não é de coach, não, é coisa que eu vivi, coisas que eu mudei na minha vida e que me fizeram prosperar bastante. Então amanhã não perca, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Amanhã às 17, aqui neste mesmo canal. E aí eu sei que vocês no caminhão de grupo de WhatsApp que vocês estão, vocês receberam a ergonomia voltou para E-Social, voltou para E-Social, voltou para E-Social, não sei o que, não sei o que. Gente, eu não sei se vocês, não sei quem tá aqui que assistiu, manda eu assistir só para eu saber. Quando a versão beta do layout do E-Social foi publicada e que a ergonomia não estava lá, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre ergonomia fora do E-Social. Tá lá no meu canal do YouTube também. Eu tinha recém chegado de uma viagem, eu tava atendendo um cliente, tava no avião e tive que ligar a internet do avião, porque senão eu não ia dar conta de responder tantas pessoas me enviando mensagem, perguntando sobre. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo porque eu não vou conseguir, tinha mais de 200 mensagens no meu WhatsApp. E aí eu fiz esse vídeo, e nesse vídeo, se alguém assistiu, eu falei no vídeo, eu falei, gente, essa versão beta, ela não é a oficial. Beta, o nome já diz, beta é um teste. É algo que ainda não está em vigor, é algo que está passando por melhorias. Então, era a versão beta, que poderia ser oficializada ou não, sem ergonomia. Então, a gente sabe que tem todo o SST lá, mas vamos focar na ergonomia, que é o meu nicho e talvez o seu nicho também. E eu falei, gente, continua valendo a versão antiga do layout 2.5 do E-Social.
A versão beta, ela continua sendo estudada e melhorada para saber se vai ser publicada oficialmente ou não. O que está em vigor hoje no E-Social, e que eu falei isso no vídeo meses atrás, é aquela versão 2.5 do layout onde a ergonomia está. Para a ergonomia cair do E-Social, a versão beta tem que deixar de ser beta e tem que ter uma versão do novo layout 2.6 do E-Social, ou 2.5.5. Hoje é a 2.5 que é válida, tem que ter uma nova versão publicada oficialmente, e o único site ou único local de informações de E-Social é no portal do E-Social. Se você está se informando em grupo de WhatsApp, em grupo de não sei o que, você não está se informando de forma correta, é no portal do E-Social, tá? E hoje, no layout, o que está em vigor? Em setembro, as empresas de grande porte que faturaram mais de 78 milhões em 2016 vão precisar enviar todos os dados de SST para o E-Social, porque é o que está em vigor. A versão beta é beta, é teste, é aprimoramento, não está oficialmente publicada sem SST, sem a tabela 23, sem a ergonomia. Se o E-Social não publicar oficialmente a nova versão do layout, que acredito que vai ser a 2.6, até setembro, onde oficialmente aqueles eventos de SST e ergonomia caiam, as empresas vão ter que enviar. Óbvio que eu acredito que até lá vai acontecer alguma coisa, né? Vai acontecer uma atualização positiva para nós ou negativa para nós. Mas hoje a versão oficial é a 2.5, que a ergonomia está lá. Por isso que eu falo, gente, saiam de grupos de WhatsApp que só fica espalhando minhoca, abobrinha e informações totalmente distorcidas. Quer se informar? Fale com o seu professor, fale com o seu mentor e entre no portal do E-Social. Val, você consegue ver essa versão no portal do E-Social, tá? Que é a 2.5 que foi publicada foi em 2019, eu só não lembro o mês, mas é a última versão, tá? Então, assim, e aí, por que foi jogado no ventilador semana passada? Porque eles fizeram uma atualização, uma nota técnica, e teve que ser, e foi publicada essa nota técnica. E quando essa nota técnica foi publicada, ela levou em consideração o layout 2.5 que está ativo, porque é o que está em vigor. Óbvio, não tem como uma nota técnica ser emitida e como referência utilizar uma versão beta que talvez será publicada, que talvez será desse jeito. Não, essa nota técnica foi emitida e a versão que foi utilizada como base foi a em vigor, que é a 2.5, que a ergonomia tá lá. Aí o pessoal que fica em grupo de WhatsApp com um monte de informação distorcida, a ergonomia voltou para social, a ergonomia voltou para social. Gente, ela nunca saiu. Ela vai sair quando? Se essa versão beta for oficialmente publicada do jeitinho que ela está, que é sem ergonomia, aí ok, eu entendo que isso possa acontecer, eu entendo que talvez isso aconteça, eu entendo que tem grandes chances disso acontecer, mas isso ainda não aconteceu. A ergonomia não saiu e nem voltou do E-Social, ela continua no mesmo lugar, na versão 2.5, que é o que está em vigor. E isso tem totalmente a ver com o tema da live, que é o mercado de trabalho na ergonomia, porque se isso se manter, a gente tem certeza absoluta de que, assim, nosso trabalho, a gente não vai dar conta de... Sério, gente, eu acho que é por isso que estão tirando a ergonomia do E-Social. Porque se continuar lá, não tem profissional suficiente para atender essa demanda, cara. É sério. Agora, eu queria falar com vocês sobre um negócio que é o seguinte: independente de todos esses cenários, a gente tem um campo de atuação infinito, que eu vou falar para vocês
pra gente fechar essa live top. Olha só, independente de PGR, dia social, de NR1 e não sei o que, eu vou passar uma lista de campo de atuação que a gente tem para você entender que, assim, pode ser que a ergonomia saia da social, alguma coisa assim, o PGR1 nem peça mais ergonomia, sabe? Mesmo se a gente olhar para o pior cenário, a gente tem campo de atuação na ergonomia, que eu vou te passar brevemente. Campos de atuação que não dependem de nada disso, de norma, de lei, de nada. E são trabalhos que as empresas pedem simplesmente porque elas querem, porque elas precisam, independente de tudo isso que a gente tem normativo. E que eu adoro quando o trabalho é assim, né? Porque os melhores clientes que a gente tem, eu vou contar esse segredo, os melhores clientes que a gente tem na ergonomia são os clientes que nos procuram não para atender sua norma. Os clientes que nos procuram por vontade própria ou por uma demanda própria da empresa ou por situações assim. Porque eu sei que o cliente que só quer cumprir norma, muitas vezes é aquele que só vai engavetar o nosso trabalho maravilhoso, né? A gente não tem controle sobre todas as situações, a gente tem técnica sim para fazer aquele trabalho de ergonomia ir para frente, mas a gente sabe que o poder final, a palavra final é do empresário, é do gestor, é do CEO da empresa e tudo mais, né? Então, do presidente. Então, os melhores clientes são os que nos contratam para trabalhos não obrigatórios, porque a gente sabe que ele está com boa vontade, que ele está investindo na empresa, que ele está, enfim, ele está preocupado com aquilo e quer fazer acontecer. Então, eu vou passar uma listinha. Por exemplo, primeiro de tudo, obviamente, são os estudos ergonômicos com olhar investigativo. Então, a empresa tem uma demanda lá de trabalho, pode ser uma queixa num setor, ou uma melhoria que ela quer fazer naquele setor, uma investigação para melhorar os processos, né, encontrar pontos de melhoria que a ergonomia consegue trazer, né? E aí, dentro desse grupo de estudos ergonômicos, tem laudos ergonômicos, tem análise ergonômica do trabalho, tem pareceres ergonômicos, tudo mais, que são demandas que a empresa te traz sem depender de nada disso, sabe? Não é NR17. Tanto é que até uma dica, quando uma empresa chega para mim solicitar um orçamento de ergonomia, independente de qual serviço seja, uma das primeiras perguntas que eu faço para iniciar esse orçamento é o motivo desse pedido, né? Por que você está me pedindo esse serviço, né? Por que agora? Por que exatamente esse serviço? Para eu começar a entender, né? E até traçar o perfil dessa empresa. É só por uma obrigatoriedade ou é uma ação proativa dela para investigar alguma coisa, para responder alguma coisa. Então, isso é infinito, tá, gente? Infinito. Treinamentos diversos, eu já fiz vários treinamentos com várias empresas, tá? Que não é nada de uma pegada de obrigatoriedade. Não, eu tô sentindo... uma coisa bem comum que acontece. A empresa troca de mobiliário, cadeira, mesa nova, e as pessoas não conseguem se acostumar, não conseguem regular e tudo mais. E aí, eles chamam a gente para fazer um treinamento para ensinar todo esse povo a pegar esse mobiliário novo, maravilhoso, e saber regular para sua própria antropometria. E isso não depende de norma, não depende de PGR, de NR17, de nada. Eles fazem proativamente. É muito gostoso quando a gente tem isso. Livros, olha só. Livros para indicar. Não adianta dar uma lista, porque aí vocês ficam com dúvida e não leem nenhum. Mas vou dar 2 assim que eu amo, tá? Tem o Manual de Ergonomia do Grande Jean e tem o Ergonomia Prática do Jean Do, tá? Se alguém puder escrever ali pra mim. Esses 2 acho que são maravilhosos assim pra começar a estudar ergonomia, tá? Gente, tem as orientações, as blitz posturais, né, que é uma demanda também que não depende nada de trabalho, de normas, de obrigatoriedade, que é muito legal. A gente vai lá, faz a blitz postural 1 a 1 na empresa, né, ensina a regular, ensina a melhor maneira de sentar, melhor
alternação de postura e tudo mais. Então é bem bacana também. Tem a ergonomia de concepção, que também não depende de nada dessas questões legais de nada, tá? Que é o quê? Você ajudar na concepção de um produto, para esse produto ser ergonômico, ajudar na concepção de um posto de trabalho, para esse posto de trabalho ser ergonômico, de um mobiliário, para esse mobiliário ser ergonômico, de ferramentas e acessórios, muito legal. Então, assim, é um campo gigante de atuação, gigante mesmo, porque todo produto, ó, eu tenho esse meu mouse aqui que é ergonômico, ele precisou passar por um ergonomista para ser aprovado. Esse trenzinho aqui, mesma coisa. Tudo, gente, tudo, tá? Tudo que a gente vê, ele precisa de aprovação, tá? Ah, o Cláudio mandou, meu primeiro trabalho foi de concepção, foi maravilhoso. Ai, muito legal, cara, muito legal. Que honra, né? O primeiro trabalho ser de concepção, já desafiador, né? Eu sou apaixonada. Gente, os autores e os livros. Manual de Ergonomia do Grande Jean e o Ergonomia Prática do Jan Du, Jan Dull. E lógico, né, tem o Ergonomia 4.0 do Couto, que é maravilhoso também. Paulo, sim, a blitz postural precisa ser evidenciada, assinada com uma fichinha individual, tá? Você elabora a tua fichinha com todos os quesitos de avaliação e de orientação, aí você coloca se estava ok e se não estava ok, se foi orientado, e você vai colocando, preenchendo todos os quesitos de uma blitz postural. E no final ele assina com a matrícula da empresa, com o nome dele, com a data, e você assina também como profissional responsável, tá? Gente, daí para fechar, né, a gente tem a demanda judicial, né, processos trabalhistas, que precisa de perito, né, perícia ergonômica ou assistência técnica ergonômica. Então também é um campo vasto, né, os processos não diminuem, eles aumentam, né, na verdade. Agora acho que deu uma parada, mudou, né, o Código das Leis Trabalhistas, mas ainda tem bastante, até porque, cara, eu faço uma analogia muito doida, às vezes eu dou uma viajada, mas é verdade. O mundo, ele só aumenta a população, ele nunca diminui. A gente tá com 7 bilhões e daqui a pouco vai ser 8 bilhões. Então não tem como nenhuma área, nenhum serviço diminuir a demanda, sabe? Independente do que aconteça, porque é muita gente nascendo e a expectativa de vida tá maior, então eu acho que nenhum trabalho, sabe? Nenhum trabalho vai ficar, sabe? Só vai aumentar. Gente, nós temos 5 minutos, eu vou abrir as caixinhas de perguntas. Olha a pergunta da Bruna, sou engenheira de segurança, como me torno ergonomista? Você já pode atuar com ergonomia tranquilamente, fazer análise ergonômica tranquilamente, óbvio, porque a tua graduação, a tua responsabilidade técnica você já tem. Agora, claro, a gente não pode fazer algo que a gente não sabe. Então, se você ainda não sabe fazer uma ET, você ainda não tem essa pegada de ergonomia, porque a gente sabe que muitas vezes na graduação, até mesmo na pós, a gente não aprende a prática. Então, se você precisa de aprender a prática, aprender o passo a passo com alguém, você pode fazer só cursos de capacitação da área com profissionais atuantes e você já pode atuar como engenheira de segurança, tá? Nath, como eu faço para atuar como perito? Primeiro de tudo, você tem que saber, né? Eu sempre falo assim, muitas pessoas podem atuar, muitas, porque elas têm as credenciais, têm as formações. Mas elas devem, é outra pergunta. Então, primeiro de tudo, você tem que se sentir segura e tem que estar preparada, né? Fazer as capacitações, os cursos com peritos e se sentir preparada. Feito isso, o segundo passo é você ir nas varas de trabalho da sua cidade e se apresentar, né, para o juiz, levar seu currículo, levar sua apresentação, se você puder levar trabalhos que você já realizou relacionado à ergonomia,
E aí o perito, ele é por nomeação, então você tem que se apresentar e, enfim, ficar batendo lá às vezes mais vezes e tal, porque o juiz ele precisa te nomear, né? Você não consegue apenas sozinho ser, né? É o juiz que nomeia, então é bacana você ter um relacionamento nessa vara para você conseguir ser nomeada, para eles te darem uma primeira oportunidade. E aí você fez um trabalho bacana nessa primeira oportunidade, com certeza eles vão te nomear mais vezes, tá? E se cadastrar no TRT, perfeito, não é só se apresentar, né? Val, o que significa MDD-12? Adorei essa pergunta. O MDD é o meu treinamento online de passo a passo de análise ergonômica do trabalho, que é o MDD significa Método Débora Dengo de Análise Ergonômica do Trabalho. E o 12 é porque já está na turma 12, e aí as meninas, os alunos, as alunas, eles eles se apresentam como sendo MDD 12. Então a turma 11, ela se apresenta como participante da MDD 11. E aí esse mês vai abrir a MDD 13. E aí se você conseguir uma vaga, você vai ser uma MDD 13. Gostei dessa pergunta, porque às vezes a gente pensa que todo mundo conhece, não é todo mundo que conhece, né, o MDD. E a turma do isolamento, a turma MDD 12, a Vanessa MDD 3, nossa, a Vanessa entrou lá no comecinho, querida. A turma MDD 12, ela foi a turma do isolamento, porque foi a turma de quando a gente tava no comecinho do isolamento, né? Todo mundo trancado em casa, pensando o que eu vou fazer da minha vida. E aí eles estão maratonando o treinamento online, né? A Val mandou, né? Como participar, tá? Tem um link no meu perfil que você pode se cadastrar para lista de espera. Então tá lá, lista de espera, treinamento MDD. Aí você se cadastra lá no meu perfil, você recebe todas as informações do treinamento e quando abrir nova turma eu te aviso por e-mail, tá bom? A Andrea tá repetente, a segunda vez que ela entrou, né? No MDD já. Gente, eu vou responder uma última perguntinha, tá? Porque o nosso tempo já vai acabar. E lembrando, né? Participe do meu canal do Telegram também, é só clicar no link no meu perfil que eu sempre aviso das lives de conteúdo novo e compartilho conteúdo extra também. Fisioterapeuta do trabalho pode fazer AET? Tem o mesmo valor de um ergonomista? Com toda certeza, pode fazer, tem o mesmo valor sim. E inclusive tem uma capacidade muito grande para fazer e são excelentes profissionais, tá? Pode fazer sim. Mas é aquele negócio, né? Para fechar essa pergunta, né? E para fechar a live, é algo que eu sempre falo. Você pode fazer, suas credenciais te permitem? Sim. Mas não tente fazer sem você ter as capacitações, ter feito cursos práticos, porque senão você vai se frustrar. E você pode fazer um mau serviço para o cliente. Então você pode, mas sempre depois que você já tiver tido uma preparação, né, se capacitado, para você poder fazer um bom serviço tanto para o cliente, tanto para os trabalhadores, quanto para você mesmo. Porque se a gente não sabe o que a gente está fazendo ou fica meio perdido, a gente acaba se frustrando. E eu conheço muitas pessoas que acabam desistindo da área da ergonomia porque se frustram nos primeiros trabalhos, tá? Então, fica aí a dica, você pode sim, mas se capacite, né? Se sinta preparada e aí todo o caminho é seu aí pela frente. Muitas portas irão se abrir, tá bom? Não tenha medo de atuar. Gente, então é isso. Desculpa se eu não consegui responder a dúvida de alguém. Já tá aqui os minutos contando para finalizar a live. Obrigada, Cláudio, obrigada aos meus alunos que sempre estão aqui dando uma força na live e recomendando o MDD para todo mundo. Obrigada. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem a última live, né, da Maratona da Ergonomia. Voou, a gente tá aqui há um mês, eu não sei se você é novo aqui, mas a gente está fazendo uma série de 20 lives de segunda a sexta.
às 17 horas, né, com temas profundos de ergonomia. A Val tá aqui pela primeira vez, então, né, a gente já tava aí numa sequência intensa de conteúdo de ergonomia. Algumas lives dessas 20, amanhã é a 20ª às 17 horas, algumas dessas lives estão no meu canal do YouTube, que eu consegui editar e subir aqui com o pessoal. Então você consegue assistir as gravações de algumas, mas amanhã a gente se encontra aqui às 17 horas para finalizar com chave de ouro a Maratona da Ergonomia, e o tema vai ser Mindset de um ergonomista de sucesso. Amanhã, às 17 horas, aqui de novo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!